Você que trouxe a tua Bíblia, abra a tua Bíblia em Números 20. Amém? Veja o que diz a palavra do Senhor. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiam com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou a sua santidade entre eles. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra e o teu recado santo e bendito, em nome de Jesus. Amém. Abra também a tua Bíblia, lá em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Veja o que diz a palavra do Senhor. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob uma nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e esta rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Estas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aqueles que julgam estar firme, cuidem-se para que não caiam. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar.
mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possa suportar. Algumas pessoas, elas têm por costume crer que o Velho Testamento não vale para nós, né? Algumas pessoas, eles acreditam que nós devemos nos apegar somente ao Novo Testamento e esquecer totalmente o Velho. Mas se a palavra do Senhor, ela foi formada pelo Velho e pelo Novo, é porque existe um propósito nisso tudo. Existe um propósito de Deus para nós, para que a gente saiba entender o contexto da obra do Senhor, entender o que o Senhor quer fazer. Não adianta a gente viver sem a lição dos nossos irmãos que erraram. Não adianta simplesmente fazer vista grossa para os erros das pessoas. Se os erros das pessoas estão aos nossos olhos, é para que a gente aprenda com elas. O texto, eu fiz questão de ler o Velho Testamento e o Novo, para que vocês entendam que o Velho serve para nós como lição. Serve para nós como um sinal de alerta. Serve para nós, para que a gente possa direitar os nossos caminhos, nossos pensamentos, se é que precisam ser feitos. Se estamos cheios de Deus, se estamos abençoados, se o Espírito de Deus está se manifestando em nós, glória a Deus, mas que nós estejamos atentos para não cair. Que nós estejamos vigilantes para a gente não cair nas armadilhas que serão lançadas diante de nós. O texto do Novo Testamento de 1 Coríntios diz para a gente não ter os mesmos sentimentos que eles tinham. Porque senão, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos morrer num deserto. E vamos desagradar ao Senhor. E por isso, muitas pessoas às vezes estão na igreja, mas não chega a lugar nenhum. Porque não adianta estar na igreja com um sentimento de insatisfação. Ah, então eu devo ir embora? Não, você deve se renovar. Você deve se fortalecer. Você deve olhar para o exemplo que é nos colocado e mudar a nossa atitude, para que a gente não venha perder a nossa promessa. No texto de Êxodo, se você olhar, você vai ver que ele não cita o ano, mas cita no primeiro mês. Miriam morreu. Esse primeiro mês, e quando não se fala do ano, isso quer dizer para nós que era o último ano de deserto. O último ano. Eles tinham vivido 40 anos no deserto. Agora eles estão no primeiro mês do último ano. O ano começa com a morte de Miriam, a irmã de Moisés. E termina o ano com a morte de Arão, o irmão de Moisés e sumo sacerdote de toda aquela geração. Toda uma geração de pessoas que foram morrendo no deserto. A palavra do Senhor diz que a habitação no deserto foi de modo sobrenatural. As sandálias não gastavam, as roupas não se desgastavam. Não faltava comida, não faltava água, não faltava nada. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que foi fácil viver no deserto. Em nenhum momento a Bíblia diz que eles viveram uma vida de fartura, de luxo. A Bíblia sempre mostrou dificuldades. Então, todas as vezes que a nuvem se levantava da tenda do encontro, eles eram obrigados a levantar o acampamento e ir embora. E aí eles iam para uma terra, e assim a nuvem descia, eles ficavam ali por um certo tempo. Seja hora, seja dias, sejam meses, não importa para nós isso. Mas, vira e mexe, eles se deparavam com lugares onde não havia água. Vira e mexe, eles tinham que se deparar com lugares ermos, lugares de grande dificuldade. E todas as vezes que eles se deparavam com lugares de grande dificuldade, eles oravam ao Senhor ou eles reclamavam ao Senhor. E a maioria das vezes o que eles fizeram? Reclamaram, murmuraram, amaldiçoaram,
quiseram brigar com Moisés, com Arão, sempre jogavam na cara de Moisés e de Arão. Por que que você nos tirou do Egito? Por que você nos tirou do Egito? Todas as vezes. E eu fico pensando às vezes, irmãos, como isso não deve ser fácil. Porque às vezes a gente vê relacionamentos, casais, que brigaram lá atrás, mas hoje estão bem, aí vão ter uma dificuldade, aí se traz o negócio lá de trás de novo. Não é assim? Olha, o problema é que nós não pagamos a água também, porque você lá atrás fez isso. O problema é a água. Não tem nada a ver com o passado. Olha, compra lá um bife, o cara compra um frango. Também, porque você fez isso, você... Está entendendo? Passar a vida inteira ouvindo coisa do passado. Coisa que já ficou para trás. Muitas vezes a gente se irrita, briga, fecha o tempo, estraga o dia por coisas que ficaram para trás. Por coisas que já foram. A nossa realidade é hoje, o problema é esse. O problema é esse. Então, vamos discutir este problema e vamos resolver este problema. Acontece que a gente não consegue. A gente sempre quer dar uma apimentada no negócio. A gente sempre quer dar uma piorada. Então eu estou insatisfeito. Olho para a minha realidade. Estou insatisfeito com a minha realidade. Então eu quero brigar. Quero discutir. Eu quero arrumar um motivo para eu poder explodir, rodar a baiana, fazer pisar, enfiar o pé na jaca. Eu tenho um motivo. Então eu trago as coisas do passado para potencializar a minha insatisfação daquele momento. Aquele povo estava com sede, ponto. Não havia água, ponto. O problema do momento. Este era o problema. Moisés, poxa, nós estamos há 40 anos nesse deserto. O Senhor sempre supriu a nossa necessidade. Poderia o Senhor orar ao Senhor e pedir água para nós? Simples, não? Simples assim. O Senhor sempre entrou na presença do Senhor. E quando nós tínhamos falta de alguma coisa, o Senhor buscou a Deus e Deus respondeu. O Senhor poderia fazer isso de novo? Olha como o problema estava fácil de ser resolvido. Mas eu estou insatisfeito. Então eu quero fazer o quê? Potencializar a minha insatisfação. Moisés, por que que você tirou a gente daquele Egito? Por que que o Senhor nos trouxe para esse deserto? Porque tudo que eles ouviram, os pais deles falaram. Por quê, irmãos? Miriam e Arão eram os últimos daquela geração. Todos já tinham morrido. Quem estava se rebelando agora, quem estava falando agora, era uma outra geração. A geração dos filhos que cresceram no deserto, que ouviram os pais a vida inteira se queixar e reclamar. Aquela geração não viu sinais miraculosos. Aquela geração viveu as promessas de Deus, as provisões de Deus, mas eles não viveram o mar abrir, não viram praga de Egito, não viram nada. Eles simplesmente cresceram no meio do deserto. Aquilo era a rotina deles, eles não tinham referência nenhuma. Eles passaram a vida inteira ouvindo os pais dizendo: a melancia do Egito, a cebola do Egito, o alho poró do Egito, não sei o que lá. E agora eles só estavam reproduzindo o que eles ouviram a vida toda. Como se fosse um papagaio. Sabe? O problema era tão simples de ser resolvido, mas eles escolheram potencializar isso. E aí Moisés, veja, irmãos, Moisés estava chorando a morte da irmã. Arão estava para morrer. Ele tinha passado 40 anos ouvindo isso. Agora esse espirralho vai vir aqui e falar a mesma coisa para mim? Eu passei a vida inteira ouvindo seus pais falando isso. Morreram tudo, agora eu sou obrigado a ouvir vocês. Eu não sou obrigado a ouvir vocês. Não é o que muitas vezes a gente faz? A gente briga com o marido lá, com a esposa.
E aí passa a vida inteira ouvindo o marido falar coisa do passado. Aí agora, nossos filhos crescem. E aí eles vêm falar. Só que eles só estão reproduzindo o que eles viram o pai fazer. Ou que a mãe fazer. Ou que os avós fizeram. Eles só estão reproduzindo. Aí você fala assim, vá seu pirralho. Vá sua pirralha. E você desconta tudo o que você sentia em relação ao cônjuge no filho. O filho tem culpa? Não tem culpa nenhuma. Mas ele só está reproduzindo aquilo. O problema dele é na escola, o problema dele é em qualquer lugar, qualquer área da vida dele. Mas ele vai chegar e dizer, bem que meu pai falava, você é isso. Bem que minha mãe falava, você é isso. Aí você fala assim, vá seu pirralho. Teu pai eu aguentei, você não aguenta não. Você só tem que submeter. Você baixa a bola e você quebra o pau. Mesma situação. Moisés, ele estava por aqui. Ele estava cansado, tinha mais de 120 anos. Tem pessoas que dizem assim, depois dos 60 pode tudo. Então se eu explodir, tenho 60 anos. Então se eu brigar no banco, brigar na rua, brigar no trânsito, eu brigar onde eu quiser. Se eu tenho 60 anos, eu posso. Eu já tenho 60 anos. Uma vez meu pai recebeu um telefonema de um cliente, acho que eu já contei aqui. E aí o cliente dizia assim, porque você não me entregou, você não veio buscar, você não sei o que lá. E meu pai lá, e falando, você está pensando que você está falando com quem? E não sei o que lá, e não sei o que lá. E eu tenho 60 anos, não tenho que ficar ouvindo esse negócio. O cara falou, eu tenho 63. Aí meu pai falou, então, nós devemos estar em casa, dormindo, aposentado. A gente, sabe, às vezes não tem paciência com 30, não tem paciência com 20, não tem paciência com 50, não tem paciência com 60. Ele estava há 120 anos. 120 anos. Cansado, esgotado. Aí veio uma cambada de pirralho. E falar o que os pais falavam. Moisés se irou. Ele perdeu a linha, ele perdeu a cabeça. Eu vou entrar na tenda do encontro. Ele esperava que Deus fizesse com os moleques petulantes a mesma coisa que fez com os pais. Mas você lembra que Deus tinha falado que essa geração é que ia entrar na bênção? As coisas mudaram. Não é a mesma coisa mais. Não é mais a mesma coisa. O tratamento de Deus com os pais deles era um. Agora o tratamento com eles é outro. Essa geração foi prometida a bênção para eles. Eles vão viver a bênção, eles vão desfrutar da bênção. Mesmo reproduzindo o que os pais falaram, Deus prometeu a bênção para eles. Então Moisés entra na presença do Senhor e ele passou a vida inteira defendendo os rebeldes. Quando Deus falou, estou irado, vou acabar com eles. Ele entrava, Deus, não faça isso, Senhor. Deus, não acaba com eles. Olha, o que o povo vai pensar? Olha, vão dizer que o Senhor não conseguiu tirá-los do Egito e levar para a terra que manda leite e mel e resolveu matar eles no deserto. Aí Deus não destruía. Deus não acabava com eles. Moisés entrava na presença do Senhor para defender rebelde. Agora, os inocentes, Moisés quer entrar na presença do Senhor para que Deus fulminasse eles. Para Deus baixasse o topete desses moleques que está pensando que é ok. Estou aqui, 40 anos nesse deserto, engolindo o sapo dos seus pais, agora vou ter que ficar engolindo vocês também? Estou por aqui, não quero aguentar mais vocês. Entrou ele e Arão, os dois velhinhos, ficaram de frente na tenda, esperando Deus aparecer. Deus vai falar, agora Deus vai destruir. Aí Deus aparece e fala assim, Moisés, vai de frente para a rocha, e fala para a rocha, sai água. Aí é interessante que Moisés, ele tinha um relacionamento muito íntimo com Deus. E Deus sempre respaldou tudo que Moisés fez desde o Egito. Tudo que você falar, tudo que você fizer, eu respaldo. Só que agora Moisés está errado. A motivação do coração de Moisés está errada. Os sentimentos que alimentam o coração de Moisés está errada. E aí ele vai para a rocha, e em vez de ele falar para a rocha, ele pega o cajado e bate 2 vezes.
2 vezes ele bate na rocha. E o Senhor faz o quê? Sai água. Os homens bebem, os rebanhos bebem, mas agora Deus vai ver com Moisés. Porque Moisés chegou diante do povo, dizendo assim: seus rebeldes. Ele chega diante desses homens, sabe? Vamos voltar um pouquinho lá no Êxodo, lá em Números capítulo 20. Ele chega diante desses homens com uma atitude estranha. Então Moisés pegou a vara, versículo 9, estava diante do Senhor como este que havia ordenado. Moisés e Arão reuniu a assembleia à frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que temos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço, bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água, a comunidade e o rebanho beberam. Ele chega diante do povo com uma atitude diferente. Ele chega repreendendo o povo. Aquele povo não tem culpa, irmãos. Aquela geração é outra geração. Aquelas pessoas eram pessoas que passaram a vida toda na dependência de Deus. E agora eles estavam com um problema, eles estavam com sede. A maneira deles cobrarem isso estava errada. Mas eles só estavam reproduzindo aquilo que foi ensinado a eles, aquilo que eles viram a vida inteira acontecer. Eles foram até a rocha porque estavam com sede, eles foram até a rocha porque queriam beber, queriam saciar a sua sede, saciar a sua dificuldade. E aí Moisés foi tremendamente usado pelo sentimento que ele estava tendo. Ele agrediu aquelas pessoas com palavra, feriu a rocha, e aí Deus falou: você se virou contra mim, Moisés. Você se virou contra mim. Você descumpriu uma ordem minha. Eu mandei você falar, você bateu. Às vezes, a nossa relação com Deus, a gente tem tanta segurança, porque tudo que a gente apresenta diante do Senhor, a gente recebe, que às vezes a gente perde o temor de Deus, irmãos. Isso é um perigo tremendo para nós. Porque a gente acha que a gente pode entrar na presença do Senhor e falar o que quiser, fazer o que quiser, e Deus vai respaldar tudo, e isso está deixando bem claro para nós que vai fazendo besteira aí que você vai comer da besteira. Vai falando o que você quer, vai fazendo o que você quer, o problema é seu. E olha, toma cuidado, porque se você fizer contra o Senhor, contra uma ordem do Senhor, se o Senhor falar para você, vai lá e reconcilia, e você fala, não vá, vai lá, pede perdão, não vá, vai lá, fala para o teu filho que você exagerou da dose, não vá, e Deus fala assim, vai lá fazer, e você não faz, a tua rebeldia é contra Deus, não é mais contra você. Essa rocha tipifica Jesus Cristo, por isso que eu li no Novo Testamento. O pecado de Moisés era tão grande porque ele estava agindo como os fariseus agiam no Novo Testamento. Pessoas que não tinham culpa do passado dos seus pais foram até a rocha para ser saciado. Como muitas pessoas vão até Jesus sem culpa, se a família inteira é rebelde, se a família inteira não quer a Deus, que cresceram na igreja trazendo problema, dificuldade. E aí vão até Jesus, e aí o pastor, que está com o coração tão amargurado, de tanto ver rebeldia dentro da igreja, diz assim, você não vai beber coisa nenhuma, aqui não tem coisa nenhuma para você. Pastor nenhum tem esse direito. Às vezes as pessoas me questionam assim, as pessoas foram embora, voltaram, você não fala nada, não faz nada. Não. Querido, não me cabe isso. Está entendendo? Não me cabe isso. Eu não conheço a motivação de coração. Eu não sei o que a pessoa está falando, está apresentando diante do Senhor. De repente houve um arrependimento genuíno. De repente aquela pessoa despertou no meio da rebeldia dela. Ela despertou e agora quer voltar para Jesus. Eu vou ser a pessoa a dizer, não vem voltar para Jesus, não. Aqui você não fica. Eu não tenho esse direito, irmãos. Às vezes as pessoas acham que ser pastor é ser bobo.
Ser trouxa, enganou o pastor, falou mal do pastor, agora vem aí o pastor recebe com o maior carinho. Não, eu sei de tudo, mas eu não tenho direito, irmãos, de impedir que essas pessoas bebam da rocha. Eu não tenho direito de dizer, você não vai beber da rocha, mas eu quero beber da rocha. Não, você não vai beber da rocha. Está entendendo? Esse é o pecado que Moisés teve. O povo quis beber da rocha e ele disse, não, tem que beber, então bebe aí dessa rocha. É como se eu pegasse uma pessoa que veio aqui na igreja sedento, e ela quer orar, e eu falo assim, para de orar. Ela quer adorar, para de adorar. Como muitas vezes aqui aconteceu, de pessoas quererem oferecer a Deus o louvor com dança, com um cântico, com orações altas. E aí aquele que é durão fica assim, nossa, para que grita? Para de gritar. Pastor não vai mandar parar? Pastor não vai mandar parar de dançar? Pastor não vai mandar... Está entendendo? A pessoa está ali oferecendo para Deus, eu não posso impedi-los. Eu não posso impedi-los, eu não tenho esse direito, irmãos, pois eu não conheço o coração. Se eu conhecesse o coração, eu falo assim, tua motivação está errada, você quer aparecer, sai daqui. Mas como eu não tenho esse poder, quando Deus me dá esse poder de discernir, aí eu tomo uma atitude. Mas quando Deus fala para mim assim, não faça nada. Teve pessoas aqui que Deus muitas vezes mandou falar uma borracha para eles. E aí eu falava e as pessoas se viravam contra mim. Mas houve muitas pessoas que eu queria falar uma borracha. E Deus falou assim, abraça e ama. Mas hoje eu vou falar, você merece ouvir. E aí Deus falou assim, abraça e ama. Muitas vezes a pastora fala assim, você não vai fazer, então eu faço. Aí Deus fala, abraça e ama. Aquilo que Deus mandava eu fazer, a pastora ia fazer, então, já que Deus falou para você, você não vai fazer, então eu faço. Aí Deus mandava fazer com ela. Está entendendo isso? Porque, irmãos, eu não conheço o coração de vocês, eu não conheço a motivação que você tem na presença do Senhor, então cabe a minha vida resolver o teu problema. É sede? Rocha, dê água. Rocha, dê água. Não questionar. Não falar nada. Não atribuir a você erro de outras pessoas. Sabe, ver o João tocar bateria é muito gostoso, é prazeroso, é o início de um novo tempo na vida dele, um novo tempo da igreja. Por muitos anos nós investimos em pessoas e essas pessoas, estamos investindo na Jaque. Tem pessoas que não dão valor nenhum aos investimentos. E quando estão prontas, qualquer igreja chega e fala assim, vem tocar aqui. Vamos. Vem fazer aqui. Foram. Às vezes a gente fica na dependência de pessoas só porque eles são tecnicamente muito bem capacitados. Todos os que foram investidos deram PT saudações para nós. Nós tivemos que recomeçar e recomeçar. Eu não posso simplesmente pegar esses meninos e trazer sobre eles a culpa daquelas pessoas. Está entendendo isso? Não posso trazer a culpa. Eu tenho que recomeçar com eles e recomeçar com outros quantas vezes forem necessárias. Por quê? Porque eles não merecem ser prejudicados pela atitude dos outros. Como pastor, muitas vezes as pessoas não entendem o nosso coração. Não entendem o que nós fazemos. Nós não vamos falar tudo, não dá para falar tudo, irmãos. Tem muitas coisas que expõem as pessoas, expõem os pecados. Mas nós temos que ter uma atitude sempre em relação a Deus. Em primeiro lugar, e depois a vocês. Se Deus manda tirar, tira. Se Deus manda puxar a orelha, puxa. Se Deus manda abraçar, abraça. Se Deus manda ser tolerante, sabe, amável, nós fazemos. Quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Conversávamos com uma pastora hoje. Ela está há 4 anos na igreja dela. E a igreja dela já passou por 2 divisões. E ela, tão nervosa, começou a ter gastrite, parece que virou uma úlcera, né? Está tendo hemorragias.
por nervoso, por não entender como é que você dá o bem e recebe o mal, coisa que nós já vivenciamos. Como é que você, sabe, dá o bem, e a retribuição disso tudo é o mal. Vou pisar na tua cabeça, vou destruir você, vou boicotar. Ela está doente, irmãos, 4 anos de ministério. Ela dizia assim, mas a minha igreja, quando eu fiquei 15 anos na minha igreja, e nós éramos uma grande família. Um ajudava o outro, um amava o outro, um cuidava do outro. Eu era fiel ao meu pastor, e só o que eu quero é que as pessoas sejam fiéis a mim como eu era fiel ao meu pastor. Aí a gente falou para ela assim, só que a tua visão é de membro, tua visão não é de líder. Enquanto você tiver a visão de membro, você vai sofrer. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a igreja, ela se relaciona, mas quando ela quer atacar, ela ataca o pastor. Todo mundo é amigo de todo mundo. As pessoas vão para embora da igreja, falam mal do pastor, mas se relacionam muito bem com vocês. Você encontra na rua, dá beijo, ô meu irmão, paz do Senhor, como vai? Vocês mantêm amizade, vocês não receberam nada do que nós recebemos. A ingratidão, as calúnias, tudo as pessoas fazem e reproduzem, vem para nós, vocês não. E aí as pessoas vão dizer, por que o pastor está chateado? Por que o pastor está amargurado? Por que o pastor está isso? Porque você vê aquela pessoa e ela não ataca você, não ataca a tua família. E essa pastora dizia assim, minhas filhas foram atacadas, meu marido foi atacado, eu fui atacado. Hoje nós não temos alegria, nós vamos para a igreja, todo mundo briga antes de ir para a igreja, a gente sofre para ir para a igreja. Eu falei, é assim mesmo. Por isso você deve olhar e ver qual é a sua motivação no serviço do Senhor. Porque se a tua motivação estiver errada, você não vai suportar. Você não vai suportar. As pessoas às vezes acham que estar à frente da igreja é muito fácil, irmãos. Mas quando você quer agredir, você vai agredir a mim, vai agredir a pastora e vai agredir a Ana. Não vai agredir a Deus. Se você estiver insatisfeito com Deus, você não pode pegar em Deus, você não pode falar para Deus, mas você pode falar para mim. Você pode me agredir. Por isso a palavra do Senhor diz que o Senhor não nos dá aprovação maior do que possamos suportar. Nós podemos suportar, sim. Se Deus nos coloca diante de coisas, de grandes situações, nós podemos. E é exatamente isso que Moisés não suportou. Mas Moisés era manso, Moisés era abençoado, Moisés era homem de Deus, ele podia muito bem passar por isso sem ter vivenciado o que ele vivenciou, sem se rebelar contra a ordem do Senhor, sem maltratar pessoas que não tinham nada a ver. Era a escolha dele. Deus permitiu esta aprovação para que ele pudesse passar com êxito. Deus não imaginava que Moisés ele ia ter um momento de surto. Que ele, de repente, ia dar uns 5 minutos nele. E ele ia fazer o que fez. 40 anos. E Moisés, no final, se igualou aos rebeldes. Quando nós falamos aqui, não adianta começar bem, o que importa é terminar bem. Moisés, não quer dizer que terminou mal. Mas esse pecado diante do Senhor fez com que ele se igualasse à rebeldia dos outros. Está entendendo isso? Por isso Moisés não é melhor nem pior. Ele é um homem que pecou como todos os outros. E foi tratado da mesma forma. Algumas pessoas idolatram Moisés. Moisés é semideus, é quase Deus. Não, Moisés é um homem de Deus que pecou, que teve uma falha crucial. Deus percebeu que Moisés não teria condições nenhuma de conduzir esse povo para a terra. Moisés estava cansado, Moisés estava esgotado. Por isso Moisés foi levado até a montanha, Deus mostrou para ele e levou ele embora.
Sabe? Deus foi tão generoso com Moisés. Tão generoso. Você pode dizer assim, Moisés foi punido em não entrar na terra? Não, pelo contrário, irmãos. Deus deu a Moisés o escape. Percebeu que ele não tinha mais condições psicológicas, físicas, de conduzir esse povo. Ele não ia aguentar mais 40 anos tendo que lutar, batalhar, tendo que ouvir. Não, agora precisa um sangue novo, alguém novo. Alguém com 80 anos só. Só com 80 anos. Para fazer essa. Um cara novinho, com 80 só. Para fazer esse trabalho. Mas ele percebeu que Moisés não tinha mais condições. A estrutura dele já não aguentava, ele não suportava mais. Por isso que Deus não dá provações maiores do que nós podemos suportar. Deus percebeu que se Moisés continuasse, era além das forças dele. Além daquilo que ele podia suportar, está entendendo? Aí Deus simplesmente traz ele e fala assim, Moisés, essa é a terra, mas vem para cá, filho. Você não carrega mais nenhum peso, você não aguenta mais. Você não suporta mais. É lindo isso, irmãos. É lindo isso. Porque às vezes a gente está insatisfeito, está cansado. E a gente começa a punir as pessoas trazendo coisas do passado. E a gente fala, por que que não sai? Por que que não sai? Por que não sai? É porque você ainda continua tendo vigor para mudar isso. Deus está falando isso para você. Você tem condições sim de reverter essa situação. Porque se você não tivesse, Deus simplesmente te levaria embora dessa situação. Tiraria de você porque você não suporta. Isso quer dizer o quê? É que ainda há gás em você, irmão. Ainda há condições de você viver nova vida. Há condições de você viver nova história. Há condições de você viver coisas novas. Você diz assim, não aguento mais, Deus, não estou suportando mais. Aguenta sim, suporta sim. É que você fica trazendo coisa de trás, coisa do passado. Não, viva o problema de hoje. Viva a realidade que você está vivendo. Talvez você não esteja com conta para atrasada, você não esteja com devendo para ninguém, está com o teu nome limpo, mas está reclamando. Reclama com um problema daqui, problema de lá, problema daqui, problema de lá. Sendo que você só está potencializando ele com coisas do passado. Ah, porque eu já vi isso. Ah, essas coisas eu já passei. Eu sei o que vai acontecer. Ai, meu Deus, vai piorar. Ai, vai piorar nada. O problema agora, resolve ele agora. Resolve ele agora. O problema hoje, você não jantou, porque não tinha mistura, mas o que tinha em casa, faz lá um catado. Você às vezes liga nesses programas de culinária, o cara pega um arroz velho, com feijão velho, com carne velha, e faz e viu a comida chique. Põe lá uma florzinha em cima, põe num prato bonito, e fica, que comida, não? É simples, irmão. O cara estava lá, pegou uma carne velha lá, uma carne moída velha que estava lá, já te vi 2 vezes, já te vi 500 vezes. Aí o cara simplesmente pegou um creme de leite, jogou na carne, jogou lá um ovo, fez a massinha, fez um bolo assado de carne moída. A carne moída não serve mais, o bolo assado de carne moída. É a carne velha lá de trás. O cara simplesmente pegou aquele arroz velho que não queria mais comer, simplesmente picou um presunto, um queijo e fez fritou arroz frito, fez um bolinho de arroz frito. Nossa, que delícia. É o arroz velho. É o arroz velho. Ah, eu comi a mortandela, sobrou 2 fatias. Nossa, não quero comer. Ele picou tudo, jogou no negócio, fritou, fez um negócio. Nossa, que delícia. Vocês estão entendendo? E a gente fica assim, ai, não tem nada para comer nessa casa, que horroroso, que horroroso, que horroroso. Você fica trazendo um monte de problema do passado, sendo que o teu problema, naquele momento, não tem problema. Não tem problema. E aí você faz uma tribulação, tua casa vira de perna para cima, você olha aquilo tudo. Você está entendendo? Moisés, quando não suportou mais, Deus recolheu. Quando Moisés não suportava mais, ele errou. Foi punido? Não, irmão, ele não foi punido. Ah, você fala assim, Deus puniu ele porque não vai entrar. Não, ele errou, ele foi repreendido por Deus. Moisés, você errou. Você agiu errado. Mas Deus deu o maior presente que Moisés podia ter, que é o descanso. Moisés, chega.
Vem para cá. Vem para cá. Isso é a prova viva, irmãos, de 1 Coríntios 10. Que o Senhor não te dá nada que você não possa suportar. Nada que você não possa suportar. Se você tem passado por dificuldades, você pode suportar. Só que você tem potencializado o teu problema. O problema não é grande, o problema é pequeno. Ah, pastor, você que não sabe. Você que não sabe. Domingo eu estava aqui pregando com a minha pressão 18/12. Você que não sabe. Pois é, minha pressão estava 18/12. Nunca tive problema de pressão. Nenhuma. Acontece que me deu cólica de rim, bronquite asmática e 18/12 de pressão domingo. E vocês viram como eu estava domingo. Estava intenso. Estava pulando dessa altura aqui. Por quê? Porque se Deus me pôs aqui, eu estava com condições de ministrar aqui, eu posso. Eu posso. Eu posso. Chegamos na segunda-feira, fomos medir 16/10, fomos medindo 18/11 e não abaixava, irmãos. Falei, Deus, mas eu nunca tive problema de pressão. Minha pressão sempre foi 12/8. Fomos na médica, a médica disse assim, olha, essa bronquite aí é porque você faz exercício. Você adquiriu isso, mandou fazer os exames e minha pressão nada de abaixar. Eu fui comprar um aparelhinho de pressão, falei, pô, toda hora eu estou indo na farmácia fazer medir pressão, vou comprar esse aparelhinho aqui, vou medir toda hora. A pastora ficou brava, vai gastar esse negócio, assumir a culpa, assumir a enfermidade, você não tem nada disso. Eu sei, mas eu quero ter paz. Quero ter paz. Quero ir lá medir toda hora, sentar no sofá, me deu um minuto, eu ponho um negócio, me deu um negócio, eu ponho aqui, mas eu não vou ser atacado da minha mente. Não vou ser atacado da minha mente. Fui lá, comprei o aparelho, irmãos, de 10 em 10 minutos. 14 para não sei é 13 para não sei Eu vou chegar para a doutora que mandou me monitorar com um livro de monitoração. 10 vezes no dia. Oh, eu estou desse jeito. Eu vou mostrar tudo. Só que a partir de ontem minha pressão voltou para 12/8. Fui fazer o exame hoje, a mulher apertou a bombinha, saiu o peito, abriu. Estou bem. Mas o diabo não me parou. Por quê? Porque Deus falou que Ele não vai me dar nada que eu não possa suportar. A cólica de rim parou. Às vezes volta, às vezes não volta. Eu cheguei aqui, estava com cólica de rim. Comecei a mensagem, estava sem dor. Estou terminando, começou a dar. Agora já sumiu de novo. E a gente vai ministrando. Não vou parar a obra do Senhor, irmãos. Você precisa entender isso. O diabo fica atacando a gente o tempo todo, irmãos. O tempo todo você vai ter problema. O tempo todo você vai ter dificuldade. Mas eu resolvo o problema. Eu resolvo a dificuldade. Eu não vou ficar assim, ai, cólica de rim, nossa, outra vez foi 1 mês e meio. Há 4 anos atrás eu tive isso. Eu vou ficar do mesmo jeito de novo? Que isso, irmão? É outro problema. Outra dificuldade, eu vou vencer como venci a outra. Mas esta é o problema. Este é o meu problema de hoje. E vou resolvê-lo. E vou resolvê-lo. Sabe? Hoje Deus quer mostrar para você que o Senhor não é injusto. Ele não é injusto. Moisés viu a sarça e ele dizia, não posso. Deus falou, pode sim. Eu não consigo falar, consegue sim. Eu não consigo libertar aquele povo, consegue sim. Ele foi e libertou o povo. Chegou diante do mar, Deus, eu não posso, pode sim. Não consigo não, consegue sim. O mar abriu. Ele começou a lidar com aquele povo rebelde, difícil. Deus, não consigo não. Consegue sim. Não posso não. Pode sim. E ele lidou com aquele povo 40 anos. Quando ele disse assim, agora eu aguento esse povo. Vocês estão pensando que vocês serão o quê? Vocês estão pensando que é o quê? Deus falou assim, deixa eu tirar ele, que ele não está aguentando mais. Agora Moisés está
está com 120 anos, ficou valente e acha que pode encarar um monte de pivete. Não, eu vou encarar todos esses pivetaiados, esses rebeldes. Vem aqui, rebelde, vem aqui. Eu estou com 120 anos, cajado, cabelo branco, mas eu empeito vocês. Deus falou assim, deixa eu tirar esse cara, que esse cara está ficando velho. A vida inteira ele disse que não podia. E Deus mostrando para ele que podia. Quando ele tinha certeza que podia, Deus falou assim, agora você não pode. Que sirva de lição para vocês nessa noite. Quando Deus, ele perceber que você não pode, ele remove. Sem que você perceba. Mas enquanto está difícil, é porque você pode. Pode fazer até o pode. Pode. Amém? Essa é a palavra do Senhor.